É muito fácil falar de fé, falar de motivação, quando as coisas estão indo muito bem. Já percebeu? Conhece aquela pessoa que está perto de você, principalmente as pessoas mais motivadas, que é cheio de falar de fé, de positividade, de energia, de motivação, ou até mesmo você é esse tipo de pessoa que nos dias que estão bons, você é muito bom falar de fé, você é mais motivado, você é mais energizado, você vibra mais com a vida, você trabalha melhor, e você, até mesmo os mais religiosos, as pessoas que são mais fervorosas, são capazes de realmente sustentar uma fé positiva. Mas existe um lado que isso ninguém te conta, que nos dias difíceis é muito difícil você manter a fé, você manter a convicção em algo maior de que aquilo que é para se resolver vai se resolver e de que aquilo que você não consegue resolver, ela vai acabar se resolvendo. Por que, que é tão difícil manter a fé nos dias difíceis? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luiz Gratão, um profundo pesquisador, estudador da ciência, da espiritualidade não religiosa e de coisas que a vida não explica. E eu lembro que no ano de 2021, foi quando eu fiz transição de carreira, 18 de janeiro de 2021, eu fiz transição de carreira do que eu fazia. Eu trabalhei muito tempo com vendas de automóveis e concessionária, só que eu sempre estudei muito essa parte e eu estudei muito também sobre planejamento financeiro e investimentos, porque é o que eu atuo hoje, eu sou planejador financeiro familiar. E quando fui fazer transição de carreira, foi uma decisão muito complicada, porque eu não conseguia prever o futuro. A gente nunca vai conseguir prever o futuro. Em 2021, eu decidi desligar para me dar uma oportunidade e empreender na área de finanças pessoais e investimentos, e começou a dar tudo errado. O primeiro ano foi um caos na minha vida, porque eu gastei muito dinheiro com o projeto, praticamente as nossas iniciativas, elas deram errado, e quando chegou dezembro de 2021, aquela energia, aquela motivação e aquela fé, ela tinha praticamente se acabado. Então nós chegamos a dezembro de 2021 muito esgotado, muito cansado. E eu estava muito frustrado porque quase tudo aquilo que eu tinha proposto a fazer deu errado. Eu lembro que em dezembro de 2021, de 31 dias de dezembro, eu passei praticamente 20, 21 dias chorando, mas chorando mesmo, de colocar a cara no chão, deitar e me arrepender amargamente pela decisão de ter saído até então do meu antigo emprego, né? A profissão, na época então, de vendedor de carro, era uma profissão muito boa, né? Então, na época, era possível fazer um ótimo salário. Então, vou colocar aqui na ordem de 8 a 10 mil reais. Isso na época, 2019, 18, 20, até mesmo na pandemia, ainda assim foi muito bom para se ganhar dinheiro. E aí, chegou dezembro, eu tinha tomado uma decisão, então, até então, um ano, uma decisão errônea. Eu achei que tinha tomado a pior decisão da minha vida. Eu recalculei a rota, eu sentei com a minha esposa na época. Eu lembro que eu estava assim, foi um mês muito difícil para mim, eu não conseguia ver um caminho, uma porta, uma janela na frente. Parcerias importantes haviam sido encerradas pela contraparte, não pela minha, e eu me vi sozinho, sem saída, sem um caminho a seguir. E o que aconteceu é que eu pensei em desistir, falei, vou ter que desistir, nós ainda não tínhamos caixa financeiro para poder manter o padrão de vida e ainda dar a oportunidade de continuar nessa jornada. Eu sentei com a minha esposa, eu lembro que ela colocou a mão na minha cabeça, eu estava deitado no chão, chorando, muito chateado, completamente sem fé, e ela colocou a mão na minha cabeça, ela recitou uma passagem da Bíblia de Provérbios, na qual eu não vou lembrar que é, mas eu só lembro que a passagem diz muito claramente que o coração do homem, ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E aí nós recalculamos a rota, e nós entramos em 2022 ainda, acreditando nesse projeto, que ele seria um projeto que daria muito certo. Nós tentamos outras iniciativas, e aí quando chegou maio, junho de 2022, eu ainda estava mais derrotado ainda, porque nós tentamos ainda mais 3 iniciativas, online, digital, projetos digitais, e nós fracassamos feiamente, né? Porque nós erramos muito e ainda mais prejuízo financeiro nós havíamos acumulado. E aí, eu lembro que junho de 2022, meados do dia 10, dia 20, eu tinha acabado de fazer, na época, 34 anos, 35 anos, é isso, né? Eu tinha acabado de fazer 34 anos. E eu lembro assim, para você que tá aqui, eu falo que você não chegou nesse vídeo à toa, sabe?
Cara, eu lembro que quando eu cheguei nessa fase, eu não sei o que é uma depressão, mas teve um dia que nós paramos os anúncios que estavam rodando e eu falei assim, bom, chegou ao fim, eu acho que aqui é o ponto final em que eu não sigo mais nessa jornada. E acabou o dia, era uma terça-feira, por volta do dia 10, dia 11 de junho de 2022. No dia seguinte, eu acordei, eu acho que eu pude provar do que é uma pré-depressão, né, que é uma camada de depressão, porque a manhã toda eu fiquei no quarto. A manhã toda eu só saí do quarto para ir ao banheiro e voltava e ficava deitado na cama. Só isso. Então eu pude provar assim de uma profunda tristeza, um profundo sentimento de derrota, aonde eu não via nada, nada ao meu redor. Eu não tinha nada que poderia ser feito. Absolutamente nada. Acabou a fé. Acabou a motivação. E aí, nesse momento, a gente para e pensa: cadê aquele papo coach que tanto conta na internet? Cadê aquelas verdades sobre a mentalidade próspera? Como manter a fé, acreditar, mesmo em dias extremamente difíceis? Em dias que a vida te soca tanto, parece que a vida, parece que a derrota, ela quer te beijar à força. Parece que a vida, ela te dá tanto soco, ela te bate tanto, te coloca de joelhos no chão, e você simplesmente não sabe o que fazer. Como que a gente faz para ter fé nesse dia? Qual que é a camada da fé verdadeira? Será que nesses dias Deus existe? Será que a fé é algo que vai além do que aquilo que nós possamos ver? Será que a fé é algo daquilo que nós não conseguimos ver, acreditar, sem realmente duvidar? A fé, ela é realmente testada somente em dias difíceis? Ou a fé, ela é possível testar e até mesmo é possível testar a fé e até mesmo em momentos bons? Mas que bendita fé que é essa? Como, de fato, ter fé até mesmo em dias difíceis? E aqui eu te entrego naquilo que, com base na minha experiência, eu acredito que é possível realmente você ter fé, que ela é muito diferente daquilo que você realmente quer. E aqui a gente pode falar isso em outro vídeo, mas eu quero separar aqui com você o ato de ter fé. Que o ato de ter fé é você confiar plenamente todas as coisas na mão daquele que sabe de todas as coisas. No caso, um chama de universo, um vai chamar de divino, outros vai chamar de Espírito Santo, eu gosto de chamar de Deus. Naquele momento, em junho de 2022, eu lembro que eu estava tão derrotado, que eu não tinha mais forças. O que que eu fiz? Eu acho que foi dia 12 de junho, mais ou menos. Eu estava pensando em desistir da carreira, do que eu faço hoje, né? Eu sou planejador financeiro familiar, consultor de investimentos, eu tenho um escritório que atua como prestação de consultoria de investimentos e planejador financeiro. E eu lembro que eu me ajoelhei e eu orei dessa forma. Falei, Senhor, todas as nossas iniciativas, elas praticamente deram erradas. 99% das nossas iniciativas, elas deram errada. E eu não sei o que fazer. Eu orando desse jeito. Eu não sei o que fazer. Eu queria entregar em suas mãos. Porque eu não tenho mais fé, eu não tenho mais coragem, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei se eu volto para o que eu fazia antes, eu não sei se eu sigo o caminho e continuo acreditando que alguma porta vai se abrir e ao olhar natural, Senhor, eu não consigo enxergar essa oportunidade. Então eu queria entregar totalmente em suas mãos, porque a sua palavra diz que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero acreditar nisso, mas eu não estou conseguindo acreditar nisso. Então eu te peço que o Senhor me dê um sinal. Eu te peço que o Senhor me dê um sinal. O que de fato o Senhor quer? Eu acredito que esse caminho que eu estou é aquilo que o Senhor quer para mim. Eu acredito nisso, porque eu quero isso. Mas se o Senhor não quiser isso, que o Senhor me dê um sinal. Me mostre. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu fico onde eu estou e seja feita a sua vontade. Presta atenção nisso aqui. Seja feita a sua vontade. Foi exatamente isso que eu pedi. Na época, então, quando eu fiz transição de carreira, eu não queria fazer exatamente o que eu faço. Eu não queria atender pessoas de forma individual, prestar consultoria individual, atender, criar planejamento, ajustar a carteira de investimento. Eu não queria fazer isso. Eu queria o quê? Escala. Eu queria vender curso. Eu queria atender, criar uma mensagem de impacto e alcançar milhares de pessoas. Eu fiz de tudo para correr dessa camada de ter que atender pessoas de forma individual. Fiz de tudo para sair fora disso. Eu lembro que no finalzinho de dezembro de 2021,
Eu tive 3 amigos que procurou por mim para atender de consultoria individual, e eu atendi porque eram os meus amigos, né? Então esses contratos estavam muito próximos de acabar no mês de junho, e foi engraçado porque quando eu acabei de orar, é sério, nossa, acredite se quiser, e se você também não quiser acreditar, também não é problema meu, mas eu ajoelhei e orei, e quando eu levantei, bipou uma mensagem do WhatsApp. E aí quando eu abri o WhatsApp, era uma mensagem que até então ela se tornou minha cliente depois, e ela falou o seguinte: olá, tudo bem? Boa tarde, fulano me indicou, eu fui saber um ano depois quem que era o cara que tinha indicado, né? Fulano me falou que você presta consultoria e planejamento financeiro, de organização financeira para pessoa física. E naquela hora foi a resposta imediata de que aquele era o caminho que eu deveria seguir. E aí eu falei, caramba, eu entendi de fato, porque muitas das vezes falta fé no ser humano, porque muitas das vezes nós queremos ter fé em Deus de que vai acontecer aquilo que nós queremos, aquilo que o nosso coração quer. Isabela, segura aqui para mim, por favor, tá ventando muito. Minha filha tá aqui atrás de mim me ajudando, ela tá segurando o tripé aqui para mim. Então muitas das vezes falta fé, porque a nossa fé, a nossa atenção está direcionada muito para que a nossa mente quer. E a nossa mente, ela projeta muitas das vezes um cenário maravilhoso daquilo que é melhor para nós e não daquilo que é melhor para o mundo, para o próximo. O que o Criador, e aqui entra uma parte de espiritualidade, da fé, o que o Criador espera de você, espera de mim, de todos nós? Que nós sejamos um canal para que nós impactamos muitas pessoas, e muitas das vezes o momento que você está, que você talvez queira prosperar, crescer, não é exatamente da forma que ele quer que aconteça. E aí nós temos essa resistência, porque as coisas não estão acontecendo como a gente quer, e nós começamos a perder a fé, porque aquilo que você quer não é exatamente o que ele quer fazer através de você. E muitas vezes por nós, a nossa mente, nós vamos falar disso em outros vídeos aqui no canal, esse é o primeiro vídeo, e se você está chegando agora, já se inscreva, porque você praticamente vai ser o membro fundador desse canal. Então, muitas vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que ele quer, porque o que nós queremos é egoísta. Muitas das vezes o que nós desejamos para nós é nível da mente, aquilo que vai nos satisfazer no final, na última linha, é o que vai nos satisfazer. E muitas vezes o que vai nos satisfazer não é o que é satisfação para a criação dele através de nós aqui nesse mundo. E é por isso que falta fé. A fé, ela é quando nós direcionamos nossa atenção e nosso foco, a fé falsa. Nós direcionamos nossa atenção e nosso foco para aquilo que nós acreditamos que é o melhor, que enche o nosso coração. Mas a fé verdadeira é quando você se coloca inteiramente na mão dele. Você se entrega completamente na mão daquele que sabe de todas as coisas. Isso aqui vai muito além de religião. Não estou falando de religião. É uma fé intrínseca que você fala. Eu sei que você sabe todas as coisas. Me usa, que eu possa ser um canal. E quando você se coloca como um canal de bênção na mão do Criador, e você passa a ter fé, porque aí é muito além da fé, porque aí tudo passa a ser pela vontade dele, e todas as coisas, todos os recursos chegarão até você. Tem uma parte da Bíblia que fala, buscai o reino dos céus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é o meu convite aqui, minha provocação para você que ficou até aqui agora nesse vídeo? Se coloque inteiramente na mão do Criador e peça para que ele faça o que é melhor para você e através de você, e a sua fé, ela vai ser inabalável, porque quando as coisas começarem a dar ruim, quando tudo começar a desmoronar, você vai estar ancorado na vontade dele para o mundo através de você, e nada vai te faltar, nada vai te faltar. Essa, na forma como eu enxergo, é a fé inabalável, a crença inabalável, que tudo, todas as coisas acontecem por ele e não por você. Entendeu? E aí, fez sentido para você? Esse é o primeiro vídeo do canal. Se inscreva no canal. Se esse vídeo te ajudou, eu tenho fé que esse vídeo chegou para você no momento certo. Deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que está precisando de um pouquinho de fé verdadeira. Combinado? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo que nós teremos em breve. Tá bom? Abraço. Deus te abençoe. Beijo.